Elas estavam com a canetinha, as senhoras estavam tocando o almoço, elas viram falando que eu falei, pô. Nossa, então um desenho aqui, ela falou que tinha um nome dos correios, e o pai dele deve ter tirado essas coisas aí, eu sei. Bom, depois eu tiro uma foto do seu livro. Ele não passa. Fazer contato aqui, né? Satisfação que recebo aqui os convidados, os empreendedores. Na verdade, está convocada, essa aqui é a convocação para a 7ª reunião extraordinária do CONDEMA. O CONDEMA, para o público presente, só para vocês saberem, na verdade, a gente sempre convoca reuniões extraordinárias na perspectiva de que quando a pauta é urgente e nós, nas nossas reuniões ordinárias, que são mensais, elas não dão conta, a gente convoca essas reuniões extraordinárias. E no nosso regimento interno diz que o CONDEMA, para se estabelecer a reunião, precisa ter 50% mais um dos conselheiros ativos no conselho. Hoje, então, nós não temos esse quórum, o que implica que nós não podemos, depois de meia hora, continuar a reunião, a 7ª reunião extraordinária. Né? Obviamente, essa reunião ela foi motivada também pelo pedido da Comissão de Análise de Território do CONDEMA, que, dada a urgência, gostaria de não só ela ter acesso ao que vai ser feito e a apresentação dos empreendedores, mas abrir para a população. Inclusive, tentamos, né, que a reunião fosse no local mais próximo da onde será a obra, mas por conta de local e horário dessa compatibilidade, nós não conseguimos que fosse lá. O que não impede que a gente marque uma nova reunião nesse local, uma extraordinária do CONDEMA. Obviamente que nós não vamos perder aqui o esforço de todos os senhores, né, que vieram, e as senhoras que vieram aqui para participar. Conversei com os conselheiros que são membros da Comissão de Análise de Território. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos encerrar essa reunião extraordinária por falta de quórum e imediatamente agora a gente já estabelece uma reunião da Comissão de Análise de Território, para a qual os empreendedores poderão, dentro do nosso tempo normal, fazer a apresentação, abrir a fala e as perguntas para os conselheiros do CONDEMA e para o público presente, para que a gente possa ir tomando conhecimento e o CONDEMA também ter mais subsídios para poder tomar decisão sobre essa obra. Certo? Então, os termos regimentais, por falta de quórum, declaro encerrada a 6ª reunião extraordinária. Ah, tá, 7ª. Aqui embaixo da 6ª, mas é a 7ª, de fato, é a 7ª reunião extraordinária. Então, eu gostaria, então, agora, considerando instalada a reunião da Comissão de Análise de Território, de abrir para que os empreendedores, né, da concessionária Rota das Bandeiras terão tempo de até 60 minutos para fazer a apresentação
do jeito que se organizarem melhor aí, as empresas, as consultorias, enfim, para que a gente possa depois abrir para o plenário para fazerem as perguntas que acharem pertinentes. Carlão aqui também, lembrando que também há uma lista de presença, né, se todo mundo puder assinar para a gente ter o controle do público presente aqui. Bom, então, com a palavra. Ouvindo? Eu sou o responsável por engenharia e planejamento da Volta das Bandeiras. Nós temos um contrato de concessão em que essa obra, o prolongamento do anel viário, Magalhães Teixeira, da Anhanguera até a SP 324, Miguel Milhado, faz parte do nosso escopo. Quer dizer, esse prolongamento dessa obra toda. O que a gente vai discutir aqui é um projeto que a gente está apresentando no momento e me coloco à disposição depois para eventuais dúvidas e qualquer esclarecimento que precisa. Eu trouxe hoje aqui uma apresentação do que a gente protocolou no EARIMA, que o governo está avaliando também. E isso é um estudo preliminar que está em fase, estamos discutindo por isso mesmo. Quer dizer, temos um traçado, esse traçado está em discussão junto ao meio ambiente e aguardando um retorno. Quer dizer, não temos ainda uma definição se é esse traçado possível. Ok? Eu vou passar para o Eduardo, que é quem elaborou o estudo aqui de meio ambiente, de impactos. Temos um estudo de traçado também, a gente apresenta o que a gente estudou de análise de terrenos, etc. E aí, voltamos à discussão. Pessoal, meu nome é Eduardo, como o Paulo já falou, boa tarde a todos. Eu sou da empresa Geotec, que elaborou o EARIMA, né, para o empreendimento em questão. E então a ideia é fazer aqui uma apresentação do trabalho que foi realizado no EARIMA, dos resultados que foram gerados, né, e depois no final a gente pode estar conversando aí, ou se alguém quiser também interromper na apresentação, né, aí a gente pode ir discutindo aí os trabalhos. Então, esse EARIMA já foi protocolado na CETESB, né? Bom, como já falou, a concessionária é o empreendedor, a Rota das Bandeiras, a Geotec foi a empresa que fez o EARIMA, o EARIMA está sendo tratado junto à CETESB, em São Paulo, Departamento de Avaliação de Impacto de Empreendimentos, e a data do protocolo foi dia 1º de novembro. Bom, o que seria o prolongamento, né? Como o Paulo falou, um compromisso assumido no contrato de concessão, que seria a ligação da rodovia Anhanguera, onde termina hoje a rodovia SP-083, o anel viário de Campinas, até a Magalhães Teixeira, que é a que chega no aeroporto de Viracopos. Miguel Milhado, desculpa. Bom, aqui tem um pequeno histórico de como foi tratado esse processo junto à Secretaria do Meio Ambiente, né, de São Paulo. Então, em agosto de 2010, foi protocolada uma carta consulta sobre empreendimento, perguntando qual tipo de estudo ambiental deveria ser feito para o empreendimento em questão. Em janeiro de 2011, a CETESB emitiu um parecer técnico solicitando, na verdade, um RAP, né, um relatório ambiental preliminar. Esse RAP foi protocolado em maio de 2012, e por meio da avaliação do RAP, em cima dos impactos levantados, eles acharam melhor estar solicitando um EARIMA. Então, aí, em julho de 2012, foi emitido um parecer técnico solicitando um EARIMA, né, o termo de referência solicitando um EARIMA. O parecer técnico, junto ao termo de referência com as diretrizes para a elaboração. Bom, o objetivo principal desse contorno, né, é fechar um contorno de Campinas, né, um grande contorno de Campinas. No caso, formado pela rodovia Dom Pedro, né, o anel já existente, e tracejadinho ali é o futuro anel viário, o prolongamento do anel viário, fechando com a Bandeirantes. Aí, no caso, para atender também uma demanda do aeroporto, viria até a Miguel Milhado. Tá. Formando, então, o grande anel de Campinas, né? Bandeirantes, Dom Pedro. A Anhanguera ficaria no meio, né? No caso, a Anhanguera hoje já está mais uma avenida do que uma anel viário. Então, acho que... Bom, aí
como informações gerais aí do objetivo principal, é desafogar o fluxo de veículos na rodovia Dom Pedro I, na Anhanguera principalmente, e na Bandeirantes, nesse trecho, né, urbano de Campinas. E surgiram também como alternativa acesso ao aeroporto de Viracopos. Esse mapa, né, que foi contemplado no ERIMA, é até um mapa interessante que, dentro do estado de São Paulo, na pesquisa de origem e destino, realizada pela Secretaria de Transporte Rodoviário e a EPE de São Paulo, a única região que compara com São Paulo em termos de tanto de origem como destinos de viajantes é a região de Campinas. Então, explica um pouco o gargalo aqui Bom, então um pouco da caracterização do empreendimento, né? O trecho do anel desse prolongamento, ele tem aproximadamente 9,6 quilômetros, né? Entre o quilômetro 12 e 200, que seria o trecho ali no início na Anhanguera, e terminaria no quilômetro 2800, junto a Miguel Melhado. Seria uma rodovia de classe 0, especial, né? Pista dupla, com 2 faixas em ambos os sentidos, canteiro central gramado. Ela é uma rodovia curta de classe 0, ela tem que ter controle de acesso, né? Não é uma rodovia que vai ter acesso para todos, né? Sim, seria uma rodovia que tem controle de acesso, uma velocidade diretriz projetada de 100 km por hora. Aí tem os dados técnicos, super relevação máxima de 8%, rampa máxima de 4,5%, gabarito vertical, coisa mais técnica de projeto. Bom, essa obra ela seria executada em 2 etapas distintas. Assim, seria uma obra única, mas a verdade é fazer o trecho 1 inicialmente, que é o trecho entre a Anhanguera e a Bandeirantes, e na sequência já o trecho 2, que seria o trecho da Bandeirantes até Miguel Melhado. Só que o principal é a Anhanguera Bandeirantes, não que a obra não vai iniciar no trecho antes de acabar, pode ser que aconteça junto. Aí aqui hoje o traçado, né, pode falar. Deixa só. Nós estamos aqui apresentando uma opção que a gente considerou, junto às discussões, a que é mais tecnicamente foi melhor aceita e lógico que temos outros. Então nós estamos apresentando um traçado intermediário aqui, que depois podemos discutir os outros. Só para estar conversando, falando um pouco do exemplo da obra, como 2 pistas, canteiro central, tem aí o traçado. Quer falar? Bandeirantes, aqui é o trecho que todos conhecem. Até aqui já está pronto, certo? Na sequência é essa. Isso que vocês veem aqui é uma travessia inferior, não é acesso à rodovia. Isso aqui é uma travessia inferior para dar ligação aos bairros que estão limítrofes. Continua. Vai lá. Depois, se quiser, a gente volta, detalha ponto a ponto, mas a gente tem a mesma coisa aqui. Aqui é uma travessia, uma passagem inferior, não é ligação. E continuamos o traçado sem nenhum acesso intermediário. Né? É uma rodovia classe 0, como o Eduardo disse. Classe 0 é uma rodovia de acesso controlado. Um exemplo de classe 0 é Bandeirantes. Bandeirantes hoje você tem poucos acessos. Então não tem muito entrelaçamento de entrada, saída, etc. Então, continuando o traçado, passagem sobre o rio Jaguari, estamos chegando na Bandeirantes. Esse segmento, volta para o Diogo. Esse segmento, saindo da Anhanguera e chegando à Bandeirantes, tem aproximadamente 6 km. Aí seria a chegada na Bandeirantes, aqui no próximo slide. Um trevo completo de alças de entrada, saída, aqui teria acesso. Quem entrou na Anhanguera sairia aqui se quisesse. O resto é todo fechado no segmento. Continua. E aí, saindo da Bandeirantes, a mesma coisa. Ligação de estradas, ligação por baixo, sem acesso. Continua. Não tem acesso. Você aqui passaria direto. Continuando. E a chegada a Miguel Melhado, que seria esse trevo, que isso aqui está, que é a rodovia de pista simples ali, que dá acesso ao aeroporto.
sei se alguém tem dúvida de qual que é Miguel Melhado, ou se isso está bem claro onde que seria. Pois não. Quer usar? O Miguel Melhado hoje já é um trecho bem pesado, pista única. Hoje está sendo aberta uma licitação do DR para a duplicação da pista de Vinhedo até a rodovia Santos Dumont, da rodovia Miguel Melhado, tá? E estamos discutindo a macrozona 7, que contempla desse trecho, desse trevo até o aeroporto, uma rodovia urbanizada, sendo que o anel viário ele prolongaria em frente e sairia na Santos Dumont através de um outro acesso do aeroporto de Viracopos, tá? A pergunta que eu faço é a seguinte: essa rodovia ela não vai dar acesso somente ao aeroporto de Viracopos, que já está congestionado, não só o acesso do aeroporto, como a própria rodovia, que passa dentro de um trecho intensamente urbano, tá? Vão vir veículos da rodovia Dom Pedro para ir para Indaiatuba, Itu, Sorocaba, veículos pesados de carga, não só para essas cidades, como também para o aeroporto de Viracopos. Hoje, no aeroporto de Viracopos, nós temos uma demanda anual de 7 milhões de passageiros ano, com previsão até a Copa 2014 de 14 milhões de passageiros ano. Tá? E já estamos com congestionamento na entrada do aeroporto, com uma demanda de 7 milhões ano. Tá? Então, esse segundo trecho do anel viário, eu acho que ele só poderia ir em frente se o restante do projeto for adiante. Porque se vocês fizerem esse segundo trecho e desembocar na Miguel Melhado, vai ser um transtorno muito grande para a população local, não vai ter condições de ir em frente. Pela macrozona 7 de Campinas, esse trecho adiante até o aeroporto vai ser uma via urbanizada e não uma rodovia, né? Então tem que ser feito o projeto até a rodovia dos Bandeirantes, porque a Bandeirantes tem condições de receber o fluxo dos veículos da Dom Pedro, que vão para Itu, Sorocaba, Indaiatuba e aeroporto de Viracopos. Nós vamos correr um risco muito grande de gargalo na rodovia Miguel Melhado, porque ali naquele trecho é um trecho urbano e não vai ser rodovia ali de jeito nenhum, pela própria macrozona 7 que está em fase de ser encaminhada à Câmara. Nós estamos participando de toda essa discussão. Se esse projeto for até onde vocês estão falando, a Miguel Melhado vai ser complicado o trânsito de veículos ali. Eu agradeço a colocação dos senhores, só novamente para outras pessoas que quiserem fazer a colocação. Só para a gente evitar o debate agora, nesse momento, para poder fazer toda a apresentação, tudo bem? Por favor. Eduardo, agora sim. Para terminar aí. Bom, complementando então o que o Paulo já foi falando ponto a ponto ali na obra, só como caráter então, aqui, exemplo, a quantidade de... Então vai ter, no caso ela vai ter duas passagens inferiores, né? E sobre o rio Capivari, né? Vai ser feito um viaduto de aproximadamente 220 metros, né? De extensão sobre o Capivari. E até hoje, não sei se alguém conhece, bom, mas para frente existe uma estrada, esse viaduto ele vai ficar sobre uma estrada já existente de terra ali, com acho que se não me engano, uma passagem de uma ponte de madeira sobre o Capivari, se não me engano. Essa estrada será mantida, né? Continuar funcionando, essa estrada rural por baixo do viaduto continuar funcionando. Pode ir. Bom, como interferência, foi cadastrado o duto da Prospecto, né, que passa pelo empreendimento que vai estar cruzando, e linha de transmissão, né. Aí tem alguns dados sendo estimativa de corte aterro do projeto, que, no caso do balanço de massa aí, do empreendimento, que no caso vai estar aqui por Botafogo, vai precisar de volta fora, né, em torno de 254 mil
800 metros cúbicos de material para ser descartado. O período de execução das obras de ambos os trechos, somando de 2 anos e 5 meses, uma previsão orçamentária de praticamente 112 milhões e uma previsão de 6 mil empregos diretos e indiretos. Bom, aí naquela parte que o Paulo chegou a comentar a respeito do estudo de alternativas, né? Não só para a alternativa de traçado. Para a alternativa de traçado, no caso, foi elaborado um mapeamento de uma área de interesse para a implantação desse empreendimento. Então, aqui no caso, é o final atual da rodovia hoje, da 53, com a Anhanguera, aqui a Bandeirantes e aqui a Miguel Melhado. Então, e aqui a Santos Dumont. E aqui, essa linha amarela é o limite do município de Campinas com Valinhos. Então, utilizou-se essa área para fazer um estudo de restrições ambientais de chão para estar verificando o melhor caminho para se passar a obra. Não só pontões, como técnicos não, também. sim, não. Primeiramente foi feito a parte ambiental, e em cima do ambiental foi partir para a segunda etapa, que é a parte tecnológica, né? Então, no caso, no meio biótico, foi considerado nesse estudo de restrições ambientais os remanescentes florestais nativos, áreas protegidas e unidades de conservação. Né? Áreas protegidas pode área de operação permanente e outras áreas em questão. No meio socioeconômico, área urbana, industrial, agricultura, pastagens e mais usos do solo. No meio físico, recurso hídrico, nascentes e APP, captações parciais para abastecimento público e área com direitos minerários. Esses foram itens considerados no estudo de restrições ambientais. Bom, então gerou esse mapa aqui de restrições, na casa do cruzamento de todos aqueles itens comentados, gerou esse mapa, onde o vermelho seria alta restrição, amarelo seria de média restrição e verde de baixa restrição. Então, essas duas áreas aqui hoje é o bairro existente ali próximo ao aeroporto, na Miguel Melhado, seria o trecho a ser urbanizado, né, na nova rodovia, e aqui é a expansão um trecho de Valinhos, que tem área de conservação, bairros, outras coisas, que também tem uma área totalmente restritiva. Bom, em cima desse estudo, então, a princípio foi elaborado 3 traçados. Um seria esse traçado, o traçado A seria sair da Anhanguera e vir direto até o trevo aqui da Bandeirantes com a Santos Dumont, que só por essa chegada aqui no dispositivo já foi possível, foi descartado. O outro era o traçado B, e o traçado C, que é um traçado até, acho que foi elaborado pela prefeitura. No caso, esse aqui seria a primeira etapa do estudo, foi até a rodovia Bandeirantes. Esses 2 traçados, quanto a questões ambientais, eles ficaram muito próximos, e essas diferenças insignificativas, assim, em termos de impactos ambientais. Aqui está o Rio Capivari. Então, o que foi levado em consideração no caso aqui foi a chegada na Bandeirantes aqui, que esse aqui chega em trecho, se eu não me engano, a nível da Bandeirantes, aqui chega num trecho mais alto, que teria a passagem aqui mais facilitada. E a travessia sobre o Rio Capivari aqui, que nesse caso aqui deu uma travessia, um viaduto de menor extensão. Tá? Então, pode ir. Importante dizer que isso aqui é o trecho Anhanguera-Bandeirantes. Anhanguera-Bandeirantes. Aí tem a segunda etapa aqui. Isso. Bom, aqui é o detalhe da travessia sobre o Rio Capivari, né, em ambos os traçados, o B e o C. No caso aqui, o Rio Capivari ele faz um meandro aqui, que ele correria por baixo aqui da rodovia um pedaço, e aqui ele atravessaria num trecho até que o Rio Capivari está mais estrangulado já, devido à ponte existente aqui da estrada rural. Bom, aí no caso, só que ali nas restrições ambientais, como eu falei, não teve uma diferença significativa. Porém, na parte do estudo tecnológico, essas duas alternativas de traçado, aí teve algumas diferenças já um pouco mais relevantes no termos de... Então, no caso da geometria do traçado, a alternativa C sugere curvas acentuadas, resultando em maior desconforto ao usuário, em comparação à alternativa B, que resulta em maior distância de visibilidade e maior segurança.
Em termos de drenagem, a alternativa B tem seu traçado em grande parte próximo ao espigão, né, do terreno, resultando em menos dispositivo de drenagem. Então, no caso, por ela estar na crista, no caso das bacias, ela consegue distribuir melhor as águas, né? Então tem menor quantidade de dispositivo de drenagem. A ponte sobre o Rio Capivari, como eu já falei, na alternativa B, 214 metros de extensão, na C teria que fazer uma ponte de 345 metros de extensão. Pavimento, a alternativa C gera maior extensão de vias para atender as propriedades, propriedades lindeiras, né? No caso, essas vias seriam vias secundárias da rodovia para poder estar dando acesso a todos os moradores, né, que vão ficar lindeiros à futura rodovia. Então a alternativa no caso C gera maior extensão de vias paralelas. E em termos de terraplanagem, a C é a necessidade, no caso da alternativa C, por ela estar não vou falar que uma meia encosta, mas fora do espigão, ela gera uma movimentação de solo e teria que buscar material fora do corpo da obra. Então geraria caixas de empréstimo fora do corpo da obra. Já a alternativa B, o balanço de massa praticamente ele fica restrito à obra, tanto pode como aterro. Bom, aí o segundo trecho seria da Bandeirantes a Miguel Melhado, também foi feito o mesmo estudo, porém a alternativa B aqui no caso, também acho que é umas casas muito próximas, né, de intervenções ambientais, e no caso a alternativa B foi a escolhida devido a estar mais próxima ao aeroporto e também porque eu não daria sequência já à alternativa B também anterior. Bom, dentro do EARIMA também foi feito todo um estudo sobre as políticas públicas, planos, programas e projetos localizados na esfera federal, estadual e municipal, né, para poder que o empreendimento tivesse um acréscimo dentro desses programas, ou pelo menos não atrapalhasse um outro programa. Então, no caso, né, foi os programas levantados em âmbito nacional, foi o Sistema Nacional de Aviação, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, né, o famoso PAC, o Programa Federal de Concessão de Rodovias e o Plano Plurianual, né, já de âmbito estadual, também o Plano Plurianual do Estado de São Paulo, Políticas Públicas Integradas, né, Macrometrópole Paulista, o Plano Diretor de Desenvolvimento dos Transportes, né, no caso a expansão e ampliação da capacidade da malha Centro Logística Integrada, né, no caso aqui no Estado de São Paulo existe um plano, que então esses círculos amarelos aqui, não dá para ver muito bem na legenda, mas são os centros logísticos integrados. Então, no caso de Campinas, teria onde para que isso seja um sucesso, tem que estar bem servido de malha viária. Tá? E o Programa Estadual de Desestatização também foi considerado. Bom, no âmbito municipal, né, foi considerado também os planos e programas do município de Campinas e também Valinhos. O empreendimento ele pega acho que tem o quê? 500 metros de extensão, que nem isso, 200 metros de extensão no município de Valinhos. Então também foi considerado o município de Valinhos também nesse estudo.